Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para juntos orarmos e meditarmos na palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos nesse período de férias e a minha ênfase é na escola da caminhada, nesse tempo tão especial de ouvirmos preletores, professores, pregadores que de fora, trazendo-nos e compartilhando conosco o seu conhecimento, a sua experiência, a sua sabedoria, a sua espiritualidade. Nós já tivemos o pastor Lucas Merlo e domingo passado o pastor Alonso Gonçalves. Quanta informação, quanta sabedoria, quantas coisas importantes temos para aprender e aplicar em nossa vida. O próximo domingo estará conosco o pastor José Ayrton da Silva, falando sobre o período intertestamentário, aquele período entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. O que significa esse período? O que Deus fez? O que significa o silêncio profético desse período? Coisas tão lindas que nós vamos aprender a respeito de Deus. Eu quero convidar você a participar, venha presencialmente, é algo tão especial, tempo de comunhão, de aprendizado, de tirarmos tantas dúvidas, de aprendermos coisas novas. O nosso Deus é o Deus de coisas novas, uma novidade sempre Deus tem para nos apresentar. Então, próximo domingo, às 9h30 da manhã, pastor José Ayrton da Silva falando sobre o período intertestamentário. Ore por isso, venha e traga o seu visitante. Traga alguém para aprender a respeito disso. Tenho absoluta certeza que essa pessoa será abençoada em sua vida por poder estar conosco e por poder ouvir tudo que nós vamos ouvir no próximo domingo. Cantar conosco, estar nesta comunhão tão especial. Aguardo você no próximo domingo. Lembrando também que o mês de agosto nós consideramos o mês da mocidade. Vamos dar esta oportunidade aos jovens de estar mais à frente de algumas tarefas aqui na vida da nossa igreja, de alguns serviços, para que o nosso coração também seja aquecido pelo serviço. É um privilégio muito grande poder servir e perceber quando o nosso serviço abençoa a vida do outro. Ore por esses motivos. E há aquela agenda permanente na vida da nossa igreja. Ore pela liderança, pela vida do pastor, da sua família, pelos líderes de ministérios e as equipes que servem, por estas equipes que estão servindo especialmente nesses dias da Escola da Caminhada. Ore por missões, ore para que haja novas conversões, haja para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, para que outras pessoas possam se achegar a nós e para que a nossa igreja seja esse ambiente propício para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Você está lembrando de alguém aí na sua mente que está precisando se aproximar de Jesus, que precisa ter um renovo em sua vida, que precisa se converter a Jesus, que tem batido cabeça atrás de tantas coisas, de tantos caminhos que não levam a Deus? Ore por ele agora, pense nele. Peça a Deus, Senhor, gera uma oportunidade de eu compartilhar o Evangelho com esta pessoa. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos o privilégio de nos reunirmos por esta ferramenta, ó Deus, para meditar na Tua Palavra, para podermos lembrar, ó Deus, de tantas coisas importantes para a vida da Tua Igreja. Nós nos lembramos nesta hora, ó Deus, deste
encontro que haverá no próximo domingo. Nós te pedimos a tua bênção. Nós sabemos que o Senhor tem sido generoso, abençoador com a vida da nossa igreja e neste trabalho. Mais uma vez te pedimos, ó Deus, a tua bênção. Nós nos lembramos, ó Deus, de nossos irmãos enfermos. Ó Deus, coloca as tuas mãos curadoras sobre a vida deles. Ó Deus, abençoa aqueles que cuidam deles, dando-lhes força, disposição física, mental, espiritual, ó Deus, para poder cuidar dos seus amados. Ó Deus querido, pelos desempregados, por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras e às vezes até por outras necessidades. Ó Deus, usa-nos para poder suprir, que sejamos os canais, ó Deus, os instrumentos teus para cuidar de nossos irmãos queridos e daqueles que têm necessidade. Ó Deus querido, quebranta corações. Ó Deus, traz pessoas para os teus caminhos. Desvenda aos olhos destas pessoas, ó Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. E nós te pedimos, usa nossas mãos, nossos pés, nossa boca, o nosso testemunho, ó Deus, para levar estas pessoas aos pés da tua cruz. Nós oramos gratos desde já por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou a missionária Edna Paz, da Junta de Missões Nacionais. Nós estamos aqui na cidade de Ituaçu, numa caravana missionária. Estamos para pregar o Evangelho, fazer discípulos, mas também para construir um templo. E está ao meu lado o voluntário, o irmão Renan, de São Paulo, e eu quero que ele responda para que você ouça por que construir um templo, visto que Jesus nos mandou fazer discípulos. Por que, Renan? Porque uma forma de reconhecer e ser grato a Deus. Trabalho na área da construção, é a maneira que eu achei de doar o dom, o talento que Deus me deu na obra, para servir de exemplo também para que outros venham se colocar à disposição da obra do Senhor. Estão vendo só, meus irmãos? Fazer missões vale a pena. A gente entende que até a nossa profissão pode ser usada para a glória de Deus. Prepara o teu coração, nós vamos meditar na palavra de Deus e nesse poder nós desejamos um coração aquecido para poder compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus com quem está ao nosso lado e pelo mundo. Até daqui a pouco. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia,
2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou: "O que vocês estavam discutindo tão compenetrados?" Eles pararam, cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: "Você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias." Ele perguntou: "E o que foi?" E eles disseram: "As coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel, mas hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu, e algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã bem cedo, elas estiveram no túmulo, não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus." "Vocês não entendem", suspirou Jesus, "como demoram para crer. Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha de acontecer? Que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória?" Então, ele começou do princípio, com os livros de Moisés, e percorreu todos os profetas, explicando tudo que as Escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram: "Fique e jante conosco, já é quase noite, o dia já se foi." Então ele foi com os dois. E foi isto que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois, tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então ele desapareceu. Impressionados, comentavam: "Não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras?" Eu quero continuar pensando sobre o avivamento. Quando nós falamos e oramos pedindo um avivamento, em que estamos pensando? Do que estamos falando? Quando eu me recordo daqueles pastores lá na minha adolescência que falavam que nós precisávamos orar por um avivamento no Brasil, em que eles estavam pensando? No que eles estavam pensando? E nós hoje, quando pedimos que haja um avivamento na nossa igreja, um avivamento na nossa própria vida, um avivamento na vida de nossos filhos, por exemplo, em que estamos pensando? Em quais características estamos pensando? O que esperamos de concreto que aconteça na vida das pessoas que vão experimentar este avivamento? Ou o que de concreto esperamos que aconteça na vida da nossa igreja quando nós pedimos um avivamento? Eu gostaria de pensar, para responder essas questões todas, a respeito de algumas histórias, de algumas personagens da Bíblia e um pouco sobre o nosso imaginário popular a respeito do avivamento. O primeiro personagem que eu gostaria de pensar é no rei Ezequias. Ele foi antecessor de Josias, do qual nós já falamos por aqui. Lá no 2º livro de Reis, no capítulo 18, a partir do capítulo 18, é contada a história do reinado de Ezequias. Eu quero destacar apenas 3 versículos do capítulo 18, que diz assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés
e o Senhor estava com ele. Ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Você prestou atenção na leitura que nós fizemos? E como algumas características são destacadas na vida deste rei, que se registra que nunca houve igual a ele, nem antes, nem depois. Ele vai se registrar a respeito dele, que ele conduziu Israel no caminho do Senhor. Mas esse texto que acabamos de ler, se você prestou atenção, diz algumas coisas muito claras a respeito da vida de Ezequias, que ele confiava no Senhor, que ele apegou-se ao Senhor, que ele não deixou de segui-lo e que ele obedeceu aos seus mandamentos. Parece-me que Ezequias, para ser este rei tão especial, nunca houve ninguém como ele, nem antes nem depois, ele cultivou algumas características em sua vida. Ele gerou um ambiente propício para que o Senhor possa agir, possa falar. Quando nós pensamos em avivamento, estamos pensando neste mover de Deus, nesta ação de Deus na vida de alguém. Me parece que isso, de fato, pode acontecer quando Deus simplesmente vem sobre alguém e toma esta pessoa do lugar onde ela está. Quando nós pegamos o exemplo do apóstolo Paulo, Paulo era um homem que rejeitava completamente a pessoa de Jesus Cristo. É Jesus quem lhe pergunta: por que você me persegue? E Deus invade a sua vida para dali marcar um novo começo para a vida de Paulo. Paulo não buscava Jesus como a gente esperava. Mas o caso de Ezequias era um Deus que desejava a ação de Deus. Nós vamos nos lembrar que outras pessoas são chamadas de piedosas porque cultivavam uma vida de comunhão, de intimidade, de um desejo de entender a vontade de Deus, de perceber a vontade de Deus e de experimentar esta vontade. Simeão era um que estava diante de Deus com orações, com jejuns. Ana também, na esperança de poder ver o Messias, a promessa de Deus se cumprindo na vida do povo de Israel. Ezequias é o rei que cultiva o avivamento, que cria um ambiente propício para esta ação de Deus na sua vida. É por isso que, quando ele confia no Senhor, ele se apega ao Senhor, ele decide obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Isso significa que dele está seguindo o Senhor. O fruto deste cultivo é que o Senhor estava com ele. Tem pessoas que, infelizmente, se afastam de Deus. É possível fazer isso. A Bíblia diz que é possível entristecer o Espírito e até apagar a sua ação em nossa vida. Pelo contrário, é possível também. Eu posso me aproximar mais do Senhor, cultivar esta ambiência na qual Ele tenha mais facilidade de falar comigo, na qual eu crie mais facilidade para que Ele possa se comunicar comigo. A garantia de que o Senhor estava com ele é que ele era bem-sucedido nos seus caminhos. Não só porque ele acabava adquirindo experiência e sabedoria desta convivência, mas porque o Senhor também é o Deus que abençoa a obediência. Deus honra aqueles que lhe obedecem. Esta ação de Ezequias na direção de Deus, em andar nos seus caminhos, em confiar nele, em se apegar a ele, fazia com que Deus também honrasse tudo isso. Então, a primeira personagem, o rei Ezequias, é um rei que cultiva uma ambiência na qual Deus esteja mais, ou melhor, na qual haja uma facilidade de Deus se comunicar com ele. É um desejo de eu facilitar a comunicação de Deus comigo. Deus está falando e eu posso tapar os meus ouvidos, eu posso criar um ambiente de ruídos na minha vida. O caso de Ezequias foi o contrário. Ele criou o ambiente propício para que Deus falasse com ele. Ele se apegou ao Senhor, ele confiou no Senhor, ele não deixou de segui-lo e ele foi obediente aos seus mandamentos. Então isso é uma ação humana, diretiva, objetiva, que mostra esse desejo de ouvir a voz de Deus.
Uma segunda personagem são aqueles discípulos no caminho de Emaús. Esta história me deixa sempre muito intrigado, também assim muito, até um tanto ansioso de viver essa mesma experiência que aqueles homens passaram. Talvez até porque em muitas ocasiões o que nos chama daquela ignorância, daquela tristeza na qual eles estavam, você vai se lembrar da história, aqueles dois homens estavam caminhando, saindo de Jerusalém, onde Jesus havia sido morto e sepultado, e eles estavam, pelo que a narrativa nos conta, decepcionados com tudo que havia acontecido. O Senhor que havia prometido a vida estava morto, e eles voltam para a sua cidade. E no meio do caminho, Jesus se aproxima deles. No meio das suas dúvidas, das suas tristezas, da insegurança quanto ao futuro, Jesus se aproxima, caminha com eles, pergunta sobre o que eles estão discutindo. Eles dizem sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém, e será que, sem saberem ainda que era Jesus, eles perguntam: você é a única pessoa que não sabe do que aconteceu em Jerusalém? E Jesus então começa a explicar a eles tudo o que as Escrituras falavam a respeito de Jesus. E aí no verso 32 do capítulo 24 de Lucas está registrado assim: perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eles tiveram esse desvendamento de quem era Jesus quando, chegando lá na sua cidade, Jesus fez menção de continuar. Eles pediram para que Jesus entrasse: já é tarde, fica conosco, passa a noite aqui, amanhã você vai, né? E eles foram participar da refeição, e quando Jesus parte o pão, seus olhos são desvendados, eles conseguem compreender que é Jesus que está com eles. Mas o interessante é que eles tinham uma noção de que algo estava acontecendo de diferente. Havia algo estranho no ar, porque são eles que dizem assim que, olha, a gente vinha caminhando, mas quando ele falava as Escrituras, aquilo ardia no nosso coração. Havia uma experiência diferente com aquelas Escrituras que nós já conhecíamos há tanto tempo. Algumas versões dizem que o nosso coração queimava dentro do peito. Outras diziam que os nossos pensamentos pareciam estar em chamas. Você já começou a ler um livro, ouviu uma mensagem, uma pregação ou uma música que você começa a cantar e aquilo começa a borbulhar na sua cabeça, criar novas conexões. Você passa, nossa, isso tem a ver com outra coisa, aquele outro texto que está sendo citado. Essas versões todas querem tentar traduzir este sentimento de que os nossos olhos são desvendados e uma emoção tremenda toma conta da nossa vida, porque as Escrituras se tornam claras para nós. O avivamento, ele provoca uma experiência de uma taquicardia santa. Ao sermos expostos às Escrituras, o coração parece que queima, parece que vai saltar pela boca. Os nossos pensamentos começam a reverberar e parece que algo novo, totalmente novo, começou a surgir diante dos nossos olhos. Tudo isso porque as Escrituras, as verdades, a mensagem das Escrituras começam a fazer sentido em nossa mente, em nosso coração, e geram em nós um novo tipo de sentimento, de desejo, de percepção, de compreensão daquilo tudo que estamos vivendo. O avivamento passa por isso, por esta experiência tão gostosa, tão prazerosa, a ponto de tomar conta da nossa vida. Com relação a isso, eu quero pensar então numa terceira personagem, que somos você e eu. O avivado contemporâneo. O que acontece nos dias atuais? Todos nós pensamos em avivamento, todos nós que pensamos em avivamento, pensamos numa profunda devoção. Uma pessoa avivada é uma pessoa que tem um apego sincero, fervoroso a Deus, e que
este apego sincero, fervoroso, gera em sua vida formas de aproximação, assim como fez Ezequias. Esse avivado, essa pessoa apegada, com um apego sincero e fervoroso a Deus, observa questões que podem ser inspiradoras, inspirativas em sua vida. Isso vale dizer que ele tem um zelo religioso. E como é que é você ter uma profunda devoção? Tem que passar por uma vida de oração. Quando a oração passa a ser habitual em sua vida, algo que se tornou costumeiro, rotineiro, constante, algo que faz parte da sua vida. Você já deve fazer algumas coisas automaticamente, como, por exemplo, levantar e escovar os dentes. Existem tantas práticas diárias que podem ser rotineiras, e a rotina não é ruim em si. Ela pode ser muito útil, trazer muita segurança. E a oração que é rotineira, que você faz diariamente, que você tem um compromisso, que você aprendeu que aquilo, ainda que não dê um sentimento no primeiro instante, é precioso, traz segurança para a sua vida. Isso é tão importante. E quando a gente pensa numa pessoa avivada, pensa numa pessoa que tem uma vida de oração. Ter uma vida de oração é fazer da oração algo habitual em sua vida, para todos os instantes. Eu gosto de dizer que a oração é o ponto de partida para a solução de todo e qualquer problema. Portanto, ela tem que permear a nossa vida, ela tem que estar em todo instante, em todo momento na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo exorta os crentes de Tessalonicenses a orar em todo o tempo. Um crente avivado é alguém que ama as Escrituras, ama a Bíblia. E como é que você ama a Bíblia? Como é que você sabe que alguém ama a Bíblia, ama as Escrituras? Pelo conhecimento que ela tem a respeito da Bíblia. Sim, não é possível alguém dizer que ama a Bíblia e não conhecer a Bíblia. Isso é uma incoerência. O conhecimento bíblico gera intimidade com as histórias da Bíblia e com as personagens da Bíblia. Você, quando conhece alguém que ama um determinado autor, e ele conhece tudo, sabe as obras do autor, sabe a história da vida do autor, é assim com a palavra de Deus, com a Bíblia. Quando nós temos intimidade com as histórias da Bíblia, então eu sei quem são os personagens, a cronologia da Bíblia, que personagem veio antes e depois, porque eu conheço essas histórias e conheço também a unidade histórica da Bíblia, no sentido da história da salvação, como a Bíblia faz ou caminha toda ela para um ápice. Eu tenho esse conhecimento. E por que eu tenho esse conhecimento? Porque eu leio essa Bíblia, porque eu me debruço sobre ela. Os grandes homens da Bíblia, da história da igreja, foram homens que se debruçaram sobre a Bíblia, que leram a Bíblia 100, 200 vezes durante a sua vida, que priorizaram este conhecimento sobre as histórias da Bíblia, sobre as personagens, sobre os dados bíblicos. E é isso que forma então uma mente bíblica, uma maneira de raciocinar a partir do texto bíblico, a partir dos valores, e que gera um comportamento diferente, sim, baseado nas Escrituras. Nós lembramos das cartas do apóstolo Paulo, que sempre nos exortam a ter um comportamento digno do nosso Senhor, não mentindo, não falando palavras torpes, tendo uma maneira de tratar as outras pessoas benevolente, benigna, cheia de bondade, de amor, de conversarmos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, de retirarmos do nosso meio a mentira, falando cada um a verdade com o seu irmão. Então, é a partir do texto, das Escrituras, que a nossa mente é transformada, a nossa boca começa a falar daquilo que está cheio o nosso coração. E uma terceira característica, quando nós pensamos na igreja, pensamos numa pessoa avivada, é alguém comprometida com a sua igreja. Sabe o valor da igreja, defende o valor da igreja, serve na vida da igreja e ama seus irmãos da igreja local.
É assim que nós, quando pensamos numa pessoa avivada, nós estamos pensando numa pessoa que conversa com Deus, busca intimidade com Deus. É alguém que conhece a vontade de Deus expressa nas Escrituras e alguém que está comprometido com o seu corpo, a igreja. É assim que algumas características do avivamento para hoje, eu destacaria que são estes elementos humanos, que eu decido cultivar uma vida de conhecimento e obediência a Deus. Sobre este assunto, o que é que Deus tem a falar para que eu possa obedecer? E aí entra a Bíblia, a oração e o serviço e obediência na vida da igreja, onde eu também vou receber parâmetros, conhecimento, cultura, orientação espiritual também junto com os meus pares e os meus líderes. E o segundo é o elemento divino. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. É quando Deus vem, Ele, o próprio Cristo, que é a palavra de Deus, penetra em nosso coração, através do texto bíblico, através do Santo Espírito de Deus, e vai até o mais profundo do nosso ser. A Bíblia diz que Ele divide alma e espírito, juntas e medulas. Ele julga os nossos pensamentos e intenções do nosso coração, do mais profundo do nosso ser. É nessa hora que esse toque divino em nós gera, como eu disse, aquela taquicardia santa. A gente se torna emocionado com o que Deus faz na nossa vida, com o que Ele está falando conosco, com o toque que Ele está dando na nossa consciência e no nosso coração. E sabe, ter esta experiência com Deus não tem preço, como diz aquela propaganda. É algo tão especial que isso transforma a nossa vida. Eu quero orar por você, para que haja esse toque em sua vida. Fecha os teus olhos. Deus querido, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra nos mostra tantas pessoas, ó Deus, que como nós, pecadores, limitados, frágeis, que buscaram o Senhor, receberam o Teu toque em sua vida. Receberam, ó Deus, a Tua presença, o Teu poder, a transformação que só o Senhor pode trazer. E nós Te pedimos agora, ó Deus, aviva-nos a cada um, aviva o nosso coração, aviva a nossa mente, desperta-nos, ó Deus, para compreender a Tua vontade, a Tua presença, o Teu querer para a nossa vida. Ó Deus, cumpre, ó Deus, em nós o Teu querer. Aviva-nos para a Tua honra e Tua glória. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Faça essa oração, faça como o rei Ezequias, cultive uma ambiência propícia à ação de Deus, para Deus facilitando a comunicação de Deus contigo. E busque na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, a vontade de Deus para a sua vida. E permita-se ser tocado por Ele, sendo tocado. Faça como aqueles discípulos, que coisa maravilhosa. As Escrituras queimavam em nosso coração, ardia nossa mente, os nossos pensamentos. Que Deus te abençoe.